A gente conversa agora com a professora Sinara, da UFOPA. Professora, sobre essa pesquisa de educação infantil, o que a senhora pode destacar para a gente? Olha, é uma pesquisa que traz resultados preocupantes, né, para a educação infantil, porque a gente começa a perceber o perfil do professor que nós temos para trabalhar com as crianças pequenas, né, de até 5 anos. Então a gente percebe que são professores muitas vezes sem a formação mínima necessária, ou seja, o curso de pedagogia. Temos professores trabalhando sem ter o curso de pedagogia, que ainda estão cursando algum curso que não é pedagogia, quando estão fazendo uma graduação, né? Temos professores formados em história, em letras, em outras áreas que não são as áreas mais apropriadas, né, e exigidas por lei para trabalhar na educação infantil. Outro dado muito preocupante que a gente tem com essa pesquisa é em relação ao vínculo empregatício do professor com o sistema municipal de ensino. Nós temos muitos professores temporários ainda na rede, né? Então, esse dado é preocupante também, porque se nós estamos tentando construir um perfil do professor de educação infantil, né, professores que realmente queiram trabalhar com crianças, professores que estudem sobre isso, que tenham feito uma formação específica sobre isso, essa rotatividade do professor temporário prejudica muito a construção dessa identidade para a área, não é? Porque o professor temporário ele passa um ano com um vínculo temporário com o município e depois ele é substituído por outro professor, né, dependendo do novo concurso para professor temporário. E esse professor temporário, então, ele não passa por todas as formações, né, que a Secretaria de Educação oferece. Ele acaba sendo prejudicado em termos financeiros também, né, não tem a mesma carreira de um professor efetivo. Então, tudo isso traz prejuízos, né, para a consolidação da educação infantil enquanto área de conhecimento e de grande importância na formação do indivíduo. Nesse contexto, o que a senhora poderia falar para os pais que têm os alunos estudando? Olha, eu acho que os pais têm que ficar muito atentos, né, e cobrar do poder público que eles façam concursos para a educação infantil, que esses concursos tenham como premissa um professor formado em pedagogia, se possível especialista em educação infantil, porque aqui no âmbito do próprio município nós já oferecemos cursos de especialização em educação infantil. A própria UFOPA acaba de oferecer uma turma, né, de especialização em educação infantil. Então, que os pais fiquem atentos para estar cobrando do poder público, ficar pesquisando nas escolas dos seus filhos, né, qual a formação desse professor, se há 2 professores por sala e não um professor e um auxiliar, porque o auxiliar também não tem a formação necessária. Então nós lutamos muito, quem é da área da educação infantil luta muito para que possamos ter 2 professores na sala, né, com as crianças, no mínimo, né, dependendo da faixa etária, mas até os 4 anos, 1 ou 2 professores, 5 anos, até pode ser um professor apenas, mas berçário, dependendo do número de crianças, até 3 professores, né, e não professor e auxiliar. Também por esse motivo, porque o auxiliar ele não tem a mesma carreira do professor, geralmente ele tem uma formação inadequada, né? Ganha menos, passa mais tempo trabalhando, então a sobrecarga é maior. Então nós lutamos por professores mesmo, né, na área. Então que as famílias fiquem atentas a isso, né? A estar observando também a estrutura da escola, se o professor está tendo condições de trabalho, né? O que a escola está oferecendo para que essa educação infantil possa ser considerada realmente de qualidade. Dessa forma, como observar o desempenho de uma criança? Na verdade, essa é uma discussão bem abrangente, né? Porque quando a gente fala de educação infantil, a gente fala do desenvolvimento integral da criança e não apenas de alguns aspectos, como, por exemplo, o aspecto cognitivo, que é sempre o mais visto e cobrado pelas famílias, né? Muitas vezes até pela escola. Então, nós temos, assim, os pais têm que estar atentos, né, a estar junto com o professor, construindo esses instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? A gente sabe que na educação infantil a parceria família e escola é essencial, é uma das características específicas da educação infantil, essa proximidade com a família, né? Porque não tem como nós acompanharmos o desenvolvimento da criança na escola sem que a família esteja nos respaldando, esteja fazendo essa troca com a escola.
mas que seja o desenvolvimento global da criança mesmo, né? Que os professores possam estar fazendo relatórios, com anotações sobre o desenvolvimento da criança em todos os aspectos, comportamento, aspecto emocional, né? No geral, não apenas o cognitivo, ler e escrever, né? O objetivo da educação infantil não é ensinar a criança a ler e escrever, né? Muito que as famílias esperam. Mas a dica que eu dou é que os pais se preocupem com muito mais do que isso, porque na educação infantil nós estamos formando o caráter, a personalidade daquela criança, e isso é o mais importante.